O fruto do Espírito começa com amor, alegria e paz. Por que Paulo apresenta essas características primeiro? No estudo de hoje, nós vamos compreender o significado bíblico dessas virtudes e vamos analisar como o Espírito Santo transforma o relacionamento do cristão com Deus e com as pessoas. É agora o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que bom ter a sua companhia, obrigado por sua audiência, obrigado a você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo de Comunicação. A gente tem o nosso material à sua disposição no nosso canal no YouTube, no NT Play, as nossas produções digitais, aí a gente tem a nossa Escola Bíblica Digital através da nossa instrutora bíblica virtual A Esperança, onde você pode estudar a Bíblia pelo WhatsApp. Temos também nossa programação na rádio, as várias rádios Novo Tempo espalhadas pelo Brasil, e a caçulinha dessas rádios é a Rádio Novo Tempo de Brasília, 92,9 FM. E eu tenho alegria todo final de tarde no programa Além dos Fatos, junto com o Veríssimo e com a Larissa, estar conversando com você que acompanha a Rádio Novo Tempo. Falando da nossa caçulinha Brasília, você sabe que nós estamos no mês de doações aqui na Novo Tempo, que é o mês de agosto. Eu quero agradecer você que é um doador, que é o nosso Anjo da Esperança. Obrigado a você que é um Anjo da Esperança e que faz a Novo Tempo acontecer. Agora, nossa meta é termos aí mais pessoas estudando a Palavra de Deus na região de Brasília. Por isso, essas doações vão diretamente para enviarmos as nossas revistas de Esperança, disponibilizarmos os nossos materiais para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. São mais de 3 milhões de pessoas em Brasília e nas cidades ao redor de Brasília que estarão ouvindo, que podem receber esta mensagem e que podem pedir as nossas revistas, que são enviadas gratuitamente para os nossos telespectadores. Então você pode fazer a sua doação. Não esqueça, você pode fazer através do WhatsApp, manda um recadinho aí, né? Quero fazer a minha doação, 12981766630, 12981766630. Ou você está aparecendo aqui no telão, ó, vou até para o lado de cá, ó, ou você também pode fazer já a sua doação através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Faça a sua doação e faça com que mais pessoas conheçam a mensagem da Palavra de Deus apresentada pela Novo Tempo, agora também Rádio Novo Tempo em Brasília. Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Bíblia. Obrigado por esse privilégio. Talvez algumas pessoas estão chegando aqui, começando a estudar, tenham suas dúvidas, seus questionamentos. Algumas talvez não acreditem, talvez alguns até já foram fiéis, dedicados, estudiosos, mas diante de tantas vozes se tornaram incrédulas. Mas eu oro para que o Espírito Santo impressione o coração, para que a gente compreenda os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Planos de paz, de vida, de mudança, de transformação. É o que nós vamos ver agora ao abrirmos a Tua Palavra. O Senhor quer implantar uma nova natureza em nós, que a gente esteja aberto para isso, em nome de Jesus. Amém.
Você que acompanha a programação da Novo Tempo, sabe que todos os nossos materiais, tudo que é distribuído aqui, é sem nenhum custo, porque nós não temos comerciais. Por isso, periodicamente, a gente faz as nossas campanhas do Anjos da Esperança nos diversos programas. Então você vai me ver falando nesse mês de agosto sobre os Anjos da Esperança, porque a gente deseja que mais pessoas conheçam essa mensagem da palavra. São doações espontâneas, porque a gente não cobra, a gente não tem comerciais, nada aqui na Novo Tempo, tá bom? Nessa temporada a gente está estudando sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores, esse ser da divindade que trabalha na nossa vida, que trabalha constantemente para que nós sejamos impressionados pelo amor de Jesus e assim aceitemos ao Senhor Jesus e tenhamos uma vida transformada. E essa semana a gente está conversando um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Ontem a gente trabalhou um pouco essa ideia do que o Espírito quer me transformar, né? A partir da entrada do pecado, minha natureza foi mudada, eu tenho vontade de fazer aquilo que é mal, e o Espírito quer implantar em mim, transformar o desejo da carne pelo fruto do Espírito. E poucas imagens, né, são tão simples e ao mesmo tempo tão profundas quanto a desta linguagem que Paulo vai usar, que é do fruto. Ela não surge, né, esse fruto não surge de forma imediata e nem pode ser produzido de forma artificial. E nem pela minha própria vontade, você vai perceber, né? E como é um fruto, né? Por isso que essa linguagem nos impressiona. E é algo que vai passando por um processo de transformação. Você que tem aí, né, que mora numa casa, né? Ou você que, né, teve a infância, hoje eu não moro em casa, né? Moro num apartamento, mas cresci e do lado na minha casa tinha um fruto que não é muito conhecido, existe, até pesquisei, é raro encontrar, mas tinha um pé de cambucá, um fruto assim diferente, sabe, saboroso, e a gente via que, né, a gente esperava aquele momento, né, 1, 2 vezes por ano, e o processo, ele estava um pouco verde ainda, depois a gente usava uma expressão, não colhe porque, né, meus pais diziam assim, ele está verdolengo, né? Ainda não está totalmente maduro, está meio verde, meio maduro, ainda não está bom para comer. Então, se você, né, já viu, já acompanhou, mora, né, você vê que vai passando por aquele processo até ficar madurinho e aí você poder colher. Esse é o fruto. Ele vai sendo transformado gradativamente. Mas isso vai acontecendo e você vai perceber que é o propósito de Deus. O fruto é o resultado de uma vida saudável, de um processo de crescimento, de uma ligação permanente com a sua fonte. No caso de um fruto da árvore, né, se é uma macieira, está ligado ali, né? A maçã está ligado à macieira. Ela foi nutrida, ela foi cuidada. Existem regiões no país de produção, né, de uva, por exemplo, a gente pode ir ao Rio Grande do Sul, algumas cidades de São Paulo, a gente vai para Petrolina, né, são regiões de produção de uva, a gente vai para a região de Fraiburgo, em Santa Catarina, onde a gente tem produção de maçã, por exemplo, né? Então, em várias regiões do Brasil, a gente pode ir para o norte, o açaí, a gente vai para o, né, coco, né, nas regiões litorâneas. Então, é esse processo, né, de cada fruto que está ligado à sua árvore, que está sendo bem nutrida e que vai gerar, né, aquilo que vai se tornar algo saboroso. E é exatamente isso que Paulo vai falar para a gente. Quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele vai usar exatamente essa imagem para explicar como Deus transforma o ser humano para que ele seja um aroma, para que ele influencie as pessoas, a vida de outras pessoas. Amor, alegria e paz fazem parte
do vocabulário cotidiano, aparece em músicas, em livros, discursos, mas nem sempre carregam o mesmo significado que recebem nas Escrituras. Amor, alegria e paz. E a gente vai ver que são os 3 primeiros frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, que estão em Gálatas. Vou abrir aqui minha Bíblia. Gálatas, capítulo 5, o texto está ali na tela para você acompanhar, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. E ele vai continuar, nós vamos aprofundar esse estudo ao longo da semana. Quando Paulo apresenta o fruto do Espírito, ele não descreve sentimentos passageiros, nem qualidades reservadas a pessoas naturalmente otimistas. Você vai perceber quando a gente falar de alegria, ainda que seja um estado. Mas ele vai falar de uma transformação que nasce da atuação do Espírito Santo e alcança as dimensões mais profundas da vida. E aqui que a gente tem que pensar. É uma transformação sobrenatural, porque é só o Espírito que pode fazer, como a gente viu ontem. E vai atingir todas as dimensões, as mais profundas do nosso viver. E as 3 primeiras características do fruto revelam que o relacionamento restaurado com Deus vai produzir uma nova maneira de amar, de enfrentar as circunstâncias e de viver em paz. Um ser que está sendo transformado. Vamos lembrar aqui, quando ele está falando do fruto, ele fala de um só, com um conjunto de gomos. Eu já usei esse exemplo aqui. É como se eu tivesse uma bergamota, tangerina, pocã, são as várias espécies, né? E algumas vão mudar de nome de acordo com a região. Mas você consegue visualizar, ou imaginar aí, né? Não visualizar, aqui deveria ter uma na minha mão. E aí tem vários gomos ali. Como uma laranja, se você descasca a laranja, tira a casquinha, você vê que ela tem vários gomos. Como o próprio limão, né? Você vê ali, tem os gomos. Estou falando da bergamota, que você vai descasca e aí você vai saboreando cada gomo, né? Cada gomo. Então é um fruto só. É o ser transformado pelo poder do Espírito Santo. É o indivíduo transformado pelo poder do Espírito Santo. Antes eram os desejos da carne, mas agora é o fruto do Espírito. Cada gomo, cada virtude de transformação que o Senhor implantou no coração desse indivíduo. Usando a linguagem, ele estava separado de Deus, ou melhor, ele estava junto de Deus, então ele era a natureza, tinha a natureza que o Senhor lhe dava. Aí o pecado o separou de Deus. Agora ele tem vontade de fazer as suas vontades, seus desejos. Mas aí o Senhor vem, morre através da salvação que nós recebemos em Jesus Cristo. Ele é conectado de novo. E o Espírito Santo faz essa conexão, essa ligação constante que ele tem agora. E o Espírito Santo vai transformando, e isso é um processo que vai durar toda a vida. Não vai ser de uma hora para outra, mas agora ele começa a desenvolver. E as pessoas começam a perceber. Isso não é só sentimento, mas é uma maneira de ver a vida, de enfrentar as circunstâncias, de compartilhar o que o Senhor fez nele. Paulo começa pelo amor, e essa escolha não parece ser casual. Em outras cartas, o amor também ocupa um lugar central. Eu já usei aqui, já falei inúmeras vezes por isso, sobre esse tema. Aquele que não ama, vai dizer João na sua carta, na sua primeira carta, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, se eu voltei a estar ligado a Deus, tem que haver uma transformação em mim, uma mudança em mim. Só que a nossa cultura ocidental não entende. Parece que isso está muito mais associado ao que eu sinto em relação ao outro do que como eu trato o outro. E dentro do contexto bíblico, amor
Eu sinto também, me toca, mas está muito mais relacionado a comportamento do que a sentimento. Ou seja, é a minha prática, é a minha vida. Não é só uma palavra, não é uma fala, não é uma declaração. É como eu vou tratar o outro. E isso está dentro do texto bíblico. Por isso que a lei, todo o relacionamento com Deus vai ser resumido em amar a Deus. E eu amo, não falo, Senhor, eu te amo, só que eu vivo uma vida totalmente independente, aí não ama. E em relação ao amor ao próximo, eu olho para o próximo e digo, eu amo você, só que eu não quero saber de você. Ou maltrato você. Amor? Não. E a gente precisa entender isso profundamente, quando ele vai dizer que o Senhor implanta em mim a natureza amorosa. Esse é o grande objetivo do plano da salvação. É devolver para a gente a natureza amorosa. Uma prática constante da expressão do amor de Deus que um dia atingiu o meu coração. Ele é apresentado como o cumprimento da lei, é o vínculo da perfeição, é a marca dos discípulos de Cristo nos últimos dias. O amor produzido pelo Espírito não é definido apenas por afeto ou afinidade, é uma iniciativa de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor que busca o bem do outro, serve com humildade e permanece mesmo quando exige renúncia. Por quê? Porque não é sobre satisfazer as minhas vontades. O desejo da carne é para satisfazer as minhas vontades. O fruto do Espírito é a transformação que o Espírito está fazendo em mim. Esse é o texto de João, capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Como é que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus? Como seguidores? Como é que nós seremos conhecidos como cristãos bíblicos? Como? Se nós tivermos amor uns aos outros. Uma comunidade amorosa vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Um lar onde o amor é revelado vai contagiar aqueles que estão ao seu redor. E amor, voltando à definição, não é o discurso, não é a palavra, mas é como eu vou tratar, como eu vou me comportar. Isso merece profunda reflexão, não merece? Não merece? Será que a gente está revelando o amor de Jesus na forma como a gente trata o outro? Será que a gente está tendo o olhar que a gente tem que ter, tratando com respeito, com carinho, renunciando nossos desejos, ou a gente só quer satisfazer as nossas vontades? E eu vou te dizer, vivemos em uma sociedade egoísta, vivemos em uma sociedade centralizada em nós mesmos. E quanto mais nós nos centralizamos em nós mesmos e queremos as coisas para a gente, menos a gente ama. E isso é tão significativo que a gente diz amor para as coisas. Já percebeu? Já percebeu? Essa palavra se tornou tão assim, fora de sentido, que a gente diz que ama comer tal coisa, né? Um lanche. Eu amo comer essa comida aqui, esse lanche. Eu amo estar neste local, neste hotel. Não. Amor tem a ver com relacionamento. E relacionamento tem a ver com outra pessoa, alguém que sente, alguém que precisa da minha atenção, alguém que precisa do meu carinho. É sobre isso. E vocês serão conhecidos, o Senhor está dizendo aos discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. O primeiro sinal da atuação do Espírito não é uma experiência extraordinária.
É uma nova maneira de amar, ou seja, de se comportar, de tratar o outro. É isso, é sobre isso. Em seguida, Paulo fala da alegria. No Novo Testamento, essa alegria não depende da ausência de problemas. Ainda que seja um estado, né? Porque alegria é diferente de felicidade. Felicidade tem a ver com propósito, que é algo constante, que vai sendo construído, e alegria tem a ver com um estado, é uma emoção primária, como estou me sentindo naquele momento. Ela tem a ver aqui com como eu reajo diante das situações desafiadoras. Quando escreve aos Filipenses, Paulo está preso. Mesmo assim, ele convida a igreja e ele diz: alegrem-se. E vale a pena Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 4. E esse é um capítulo que vale a pena você meditar. E ele vai dizer: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. Ele está escrevendo essa carta por uma igreja que está enfrentando dificuldades. Ele vai dar vários conselhos aqui no verso 10. Ele vai dizer assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes em meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como escassez. E ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? O contentamento, a alegria, o reagir diante de uma situação adversa faz parte da vida de Paulo. Porque o Espírito produziu e o ligou ao Senhor Jesus Cristo, que dá para ele toda a satisfação. Essa alegria nasce da certeza de que Deus continua presente e fiel, mesmo que a circunstância seja ruim. Ela não ignora o sofrimento, mas reconhece que as circunstâncias não têm a palavra final. E ela não está invalidando a dor, não. E Paulo está dizendo, numa prisão, escrevendo uma carta: alegrei-me sobremaneira, alegrai-vos no Senhor, porque Ele é que cuida, Ele que está do lado. Circunstâncias podem não mudar, podem não se alterar, mas Ele está ali, Ele está do lado, e a reação é uma reação de alegria. O Espírito Santo fortalece a esperança e sustenta o coração, mesmo nos dias difíceis. E talvez você esteja passando por um desses. Por isso, a alegria cristã pode coexistir com lágrimas, lutas e com espera. Pode. O espírito de contentamento pode. E a terceira característica, eu finalizo com ela, é a paz na Bíblia. Não significa apenas tranquilidade, não. O conceito bíblico de shalom, a palavra usada no Antigo Testamento, descreve uma vida restaurada, marcada pela comunhão com Deus, pelo equilíbrio interior e por relacionamentos reconciliados. É uma satisfação que está acima das circunstâncias. Essa paz começa quando Deus remove a barreira do pecado, reconcilia o ser humano consigo e depois ela alcança todas as áreas da vida, porque eu sei que é dele e é nele que eu tenho sustentação. No mesmo capítulo 4, Paulo vai dizer: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que excede a todo entendimento. Mais uma vez eu digo, um contexto de aprisionamento, mas uma mensagem de paz. É uma paz que não depende do controle das circunstâncias. Ela nasce da presença e da satisfação que só Deus pode dar.
Embora Paulo mencione amor, alegria e paz separadamente, elas não funcionam de forma isolada, porque o fruto do Espírito é conjunto. Amor alimenta a paz fortalece a alegria amplia a capacidade de amar. Quando o relacionamento com Deus é restaurado, queridos, essas características começam a aparecer de maneira integrada na vida do cristão. Mas o que vai fazer a diferença é um relacionamento restaurado com Deus. Quero te convidar a aprofundar o conhecimento do que a gente apresentou aqui hoje no programa Escola Bíblica, pedindo a sua revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos bastidores. Já pediu? Ainda não? Peça agora. Liga para a gente. Liga, nossa equipe está aí até 10h30 da noite. O 012 21 27 31 21 é o telefone para você ligar. Liga agora. Manda mensagem para o WhatsApp 12 9 82 44 44 49. Por que a gente produz um material? Para ser uma forma didática que te conduza a ser impressionado pelo texto bíblico. Porque a revista vai te levar para o texto. Você está precisando amar, tratar o próximo como ele deve ser tratado, com dignidade, com respeito, com carinho? Você está precisando alegrar-se em situações que estão adversas? É possível através do Espírito Santo. Você quer sentir a paz que excede a todo entendimento? A paz que não elimina os conflitos, as dificuldades que estão ao redor, mas a paz que está acima das circunstâncias, o bem-estar, a satisfação, o Senhor pode te dar. Acredite, esta é uma ação sobrenatural. Amor, alegria e paz é fruto do Espírito. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o reino do céu é amor, é paz, é alegria. E é esse reino que a gente pode começar a viver e que um dia a gente vai viver plenamente quando o Senhor Jesus Cristo voltar a essa terra. Eu quero orar por isso agora. Obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua Palavra e por aquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Ele pode ensinar a gente a amar, a tratar as pessoas como elas devem ser tratadas, começando com os da nossa casa. Obrigado porque o Espírito Santo pode dar para a gente alegria, espírito de contentamento, mesmo que a gente viva circunstâncias difíceis. Obrigado porque o Espírito Santo pode nos dar a paz que excede a tudo, mesmo no meio dos conflitos. Por isso clamamos por amor, alegria e paz. Comece dentro do nosso lar e que todos sejam contagiados, percebendo isso na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre sua casa. E nós nos encontraremos amanhã aqui, às 7h30 da noite, em mais um programa Escola Bíblica.